Olá, seja muito bem-vindo para mais esse momento de culto. Hoje é o 6º domingo após o dia de Pentecostes. Convido você para ficar conosco nesse momento de louvor e adoração a Deus. Se possível, reúna também a sua família para esse momento. Desligue todos os atrativos que tiver aí, para que você possa ficar concentrado nesse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Saúdo a todos com a leitura de Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Deus seja louvado. Um abençoado culto para todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Graças e louvores rendemos a Ti, Santo e Triuno Deus. O Senhor ama os seus filhos. Com bondade e fidelidade, temos sido cuidados e alimentados por Ele. Aleluia. Amados no Senhor, acheguemo-nos nesse momento arrependidos na presença de Deus, o nosso Pai, a fim de lhe confessarmos os nossos pecados e buscarmos o seu gracioso perdão. Confessemos a Deus os nossos erros e transgressões. Mas eu vou sentir
Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Querido irmão, a você que verdadeiramente se arrepende de seus pecados, crê em Jesus como seu Salvador e tem a alegria de viver de acordo com a palavra de Deus, eu lhe anuncio o perdão. Vá em paz, seus pecados estão perdoados em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal porque para isso a dispões, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que faz com que a semente da palavra germine em nossos corações e continue nos preservando e nos alimentando na fé salvadora. Abençoa a semeadura do Evangelho pelo mundo afora. Faze de nós teus instrumentos e guarda-nos na fé em Cristo. Por amor de Jesus, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, desde a eternidade. Amém. A palavra do Senhor é luz para o nosso viver. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ouçamos a leitura do Santo Evangelho para o nosso culto de hoje, conforme Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar,
e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola, versículos 18 seguintes. Atendei, pois, vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Palavras do nosso Senhor Jesus. A palavra credo significa creio. O objetivo dos credos é dizer, proclamar, confessar diante dos homens e para si mesmo aquilo que nós cristãos cremos. O credo niceno foi escrito no ano 325 depois de Cristo. E o objetivo principal do credo niceno é reafirmar a divindade de Jesus Cristo. Ainda hoje, há muitas seitas que pregam e ensinam que Jesus foi apenas um profeta. Um profeta, talvez um ser evoluído, mas a Bíblia afirma com todas as letras que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é Deus eternamente, com o Pai e o Espírito Santo. Portanto, confessemos hoje a nossa fé, dizendo juntos o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus e está assentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Amém.
queridos irmãos e irmãs, nós queremos meditar na palavra de nosso Deus em mais um momento e louvamos a Deus por essa oportunidade, na certeza de que Ele nos fala por sua santa palavra. Que Deus nos conceda o seu Santo Espírito e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O profeta Isaías proclamou a palavra do Senhor, dizendo: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. E no evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, também temos a parábola do semeador, que Jesus nos contou, nos ensinando sobre a semente que foi jogada nos diversos lugares, em solos diferentes, mas ao cair em terra boa, disse que ela deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Nós queremos então meditar na palavra de nosso Deus em mais um momento, na certeza de que Deus sempre nos concede, pela sua ação, por sua obra, o entendimento e a capacidade para que possamos guardá-la em nosso coração. Eu pergunto a vocês, será que nós temos como mensurar o alcance da palavra de Deus e a sua produtividade, especialmente hoje, através dos diversos meios de comunicação? Logo após a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, os apóstolos foram enviados a pregar o Evangelho a todas as nações, e assim eles fizeram. Não temos como mensurar o quanto a palavra se espalhou e quantas pessoas creram através da pregação do Evangelho desde aquela época. Mas ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos observar pelo menos um pouco como esta palavra encontrou os diversos tipos de solos que Jesus nos ensina na parábola do semeador, bem como nós também podemos acompanhar uma parte da sua produtividade, vendo a expansão e o crescimento da igreja registrada no livro de Atos e também nos demais livros do Novo Testamento. Em Atos 2:41, por exemplo, logo após a pregação de Pedro no Pentecostes, diz que então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Depois, já no versículo 47, nós também lemos que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E em Atos 4, versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E em Atos 6, 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E assim, queridos irmãos, a palavra de Deus também chegou até nós, graças a Deus. Há muitos textos que poderíamos trazer aqui para falar do poder transformador da palavra e da eficácia dessa palavra de Deus na vida das pessoas e na história da humanidade. Desde Gênesis ao Apocalipse, nós temos diversas histórias e textos que nos falam das promessas de Deus e do cumprimento das suas promessas. Mas hoje eu quero convidá-los a refletir comigo sobre como é maravilhoso saber que Deus continua agindo através da sua palavra e nós podemos cooperar com Deus nesta maravilhosa missão de salvar a humanidade. Apesar de que algumas sementes se perdem por causa do solo, das pedras, dos espinhos ou por causa dos pássaros
que Jesus nos mostra na explicação do Evangelho de hoje, que são, na verdade, as ações da nossa natureza humana, da nossa natureza pecadora, do diabo e de todo o mal, sempre haverá colheita. Jesus nunca prometeu que todas as pessoas que ouvissem a sua palavra iriam aceitá-la. Assim, como também nem todos aqueles que ouviram a pregação de Jesus ou o seu ensino naquele tempo, aceitaram a sua palavra ou o aceitaram. Mas as pessoas se perderão por não aceitar a sua palavra, por não deixar ou por impedir que a palavra germine e produza os frutos da fé em seus corações. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus, disse Jesus para os judeus que não haviam crido nele, conforme João 8, versículo 47. O homem sempre será responsável depois de ser confrontado com a palavra de Deus e não aceitá-la. Por isso, o alerta de Jesus no final da parábola serve também para nós hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos. Acrescentando 1, 2, 3 ou mais, Deus continua trabalhando para que haja resultado positivo. E é aqui interessante destacar que, ao mesmo tempo que nós somos chamados por Deus e capacitados por Ele na pregação do Evangelho, é que nós temos um maravilhoso privilégio de saber que Deus conta conosco na sua missão, confiando a pregação da palavra à sua igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essas palavras Jesus disse a Pedro, falando depois que ele testemunhou, dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme Mateus 16. E Jesus então lhe disse naquela sequência que bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Sim, Deus nos revelou por sua paterna e divina bondade que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para nos salvar. E se nós não tivéssemos ouvido esta palavra e não tivéssemos recebido o Espírito Santo, não poderíamos crer. E hoje nós seguimos consolados por Deus na certeza do perdão de todos os nossos pecados, graças à fé que recebemos da parte de Deus pela pregação da sua santa palavra ou pelo santo batismo. Assim, nós podemos ajudar o Senhor pregando a sua palavra. Porém, o poder da germinação não está em nós, e sim na semente, na palavra de Cristo. Como lembra o apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele escreveu dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque de Deus somos cooperadores. Sim, nós somos cooperadores de Deus. Que privilégio e que alegria! Deus é quem age em sua palavra e é por isso que ela é viva e eficaz. Por isso também a honra, a glória e o poder somente a Deus pertence, pois é Ele quem fará a semente germinar, crescer e produzir os frutos, assim como também fará a colheita, separando o joio do trigo. Diante disso, queridos irmãos, sempre nos cabe refletir se estamos recebendo a palavra de Deus em nosso coração, ou estamos ouvindo-a de forma negligente, ou até mesmo menosprezando a sua importância em nossa vida. Entendendo ou não os caminhos do Senhor,
nós podemos confiar que a sua palavra é verdadeira e que Ele fará o que promete. Assim como a chuva e a neve não voltam para o céu no seu estado de vapor, sem antes cumprir o seu propósito para o qual foram enviados sobre a terra, a palavra de Deus sempre fará o que Deus quer. Por isso, precisamos compartilhar esta palavra de Deus e especialmente se alimentar dela diariamente. Sendo assim, querido irmão, aproveite as oportunidades que Deus está semeando a palavra em teu coração e não impeça que Deus produza os frutos da fé em tua vida. E por fim, não seja egoísta, compartilhe a palavra de Deus com o teu próximo. Como o Senhor disse ao apóstolo Paulo em uma visão, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Para que também o teu próximo possa ter a oportunidade de receber as bênçãos de Deus, Jesus, o grande semeador, nos dá a sua palavra e o Espírito Santo, para que possamos testemunhar com ousadia e perseverança, e muitos possam receber a boa nova do perdão dos seus pecados, a salvação e a vida eterna, assim como nós também cremos. No mais, como às vezes cantamos aqui na igreja, conforme o hino A Tua Palavra é Semente, me ajuda a guardar a palavra, a Tua Palavra, Senhor. Me ajuda a dar o testemunho, vivendo Teu grande amor. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes firmes na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Querido e misericordioso Deus, onipotente Pai Celestial, graças te damos e louvores te rendemos em mais este dia, pelas tuas bondades e pela tua graça e misericórdia derramada sobre todos nós. Continua abençoando e preservando a cada um de nós, a tua igreja, unida na fé em Cristo para o dia da vida eterna. Obrigado pela tua palavra que é semeada com muita abundância em nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por nos consolares, nos exortares e nos estimulares a viver a vida cristã por meio da ação do teu Espírito Santo. Cuida e preserva de todos nós, guardando-nos firmes na fé, protegendo-nos de todos os perigos, de todos os males, de todas as enfermidades. Em especial, oramos e pedimos a Deus que tu guardes, cuides, preserve todos nós com saúde, com vida e em paz, nesse tempo difícil que estamos vivendo. Abençoa também, ó Deus, para que venha a cura para esta doença, pois tudo pode a súplica do justo, e nós pedimos isto na confiança e na certeza de que tu olhas graciosamente pelos teus filhos. Olha também por aqueles que estão tristes, desanimados, enfermos, em casa ou nos hospitais. Olha também por aqueles especialmente que estão distantes da palavra do Evangelho Salvador e reconduz-os de volta para os braços amados de Cristo Jesus. Por fim, abençoa a nossa congregação, as nossas famílias, abençoa também a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a direção nacional, o nosso seminário, os professores e os alunos. Enfim, ó Deus, toma a cada um nas tuas mãos. Guarda-nos firmes na fé, por amor de Jesus, e torna-nos semeadores da tua palavra salvadora. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua infinita paz. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse momento de culto. Queremos desejar que Deus se faça presente na tua vida e aí no teu coração, juntamente com a tua família. Que Deus lhes conceda uma semana muito feliz e muito abençoada. Aproveite também para compartilhar esse culto com seus amigos e familiares e acompanhe também as demais programações da nossa igreja, que são postadas no nosso canal do YouTube e nos devocionais de todos os dias. Fiquem bem, na paz e na graça do nosso Deus. Uma boa semana. Na terra todas